A graça e a paz do Senhor. Podeis vos assentar. Um dia chuvoso. Se tem muito sol, reclama. Se tem muita chuva, reclama. Mas tudo é para a honra e glória do Senhor. Nós precisamos de tudo, né? Tanto do sol quanto da chuva. Obrigado, Carlinhos. Deus abençoe. Agradecer a Deus por mais esse dia nessa casa de oração. Pedir a Deus direcionamento da palavra ministrada agora, em nome de Jesus. Sei que todos vêm para a casa do Senhor dispostos a receber algo da parte de Deus. Mas a palavra que vem para conosco no dia de hoje não é uma palavra para que nós venhamos sair daqui cheios. Nós vamos sair cheios porque nós vamos ouvir a palavra de Deus, mas nós vamos colocar para fora tudo aquilo que nós já aprendemos, porque nós vamos falar sobre evangelização. Então, para que possamos evangelizar, nós temos que colocar para fora aquilo que nós temos dentro de nós para poder evangelizar. Eu me converti em 2010 e comecei a fazer teologia no mesmo ano. Eu tinha um pastor na época que ele falava para mim: Fernando, está na hora. Fernando, está na hora, põe para fora o que você tem, esse já está cheio, já passou da hora, mas eu sempre tinha medo, né, de subir, pegar o microfone, compartilhar a palavra de Deus, porque eu sempre achei que eu não tinha o suficiente, o que eu tinha era pouco. Mas com o passar do tempo eu comecei a ver que o que fez com que eu me convertesse já era muito para muitas pessoas. Era pouco para mim, para muitas pessoas já era muito o que eu tinha passado. As pessoas falavam assim para mim: tudo que você já passou, você vai ajudar pessoas. Eu pensava: como que eu vou poder ajudar alguém por tudo que eu passei e o que eu ainda estou sentindo ainda? Egoísmo. Então, o que nós temos, por menos que nós achamos que seja, é muito para muitas pessoas. Tem pessoas que eu vou conversar, tem um rapaz de uma empresa que eu vou conversar com ele, ele fala para mim assim: nossa, você fala comigo coisas, porque eu não aliso, eu falo mesmo, né? Ele até diz: não quero conversar com você agora, depois a gente conversa. Mas eu não dou sossego para ele, eu vou lá e sou incisivo em falar, porque ele não quer ouvir, mas ele precisa ouvir. Nós precisamos ouvir. É a palavra de correção? Nós precisamos ouvir. Vem da parte de Deus? Nós precisamos ouvir. O pouco que nós achamos que temos é muito para muitas pessoas lá fora. O pouco que é a lição de vida que nós já passamos é muito para muitas pessoas lá fora. Então vamos usar o que nós sabemos, o pouco que sabemos, a nossa história de vida, para que possamos evangelizar lá fora. Porque a nossa lição de vida pode ser que não seja aos nossos olhos algo que venha transformar, mas a nossa lição de vida fez com que nós venhamos a nos aproximar mais de Deus, e usando a nossa lição de vida e a palavra de Deus, porque não somos nós quem convencemos ninguém, somos nós que somos ferramentas do Pai, através desse canal que somos, para que possamos evangelizar. Amém? Glória a Deus. E com isso um pouco do nervosismo vai passando. Mateus 28, desculpa. Mateus 28, 18. Mateus 28, 18. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. 19. Ide, presta atenção, ide é um mandamento. Ide, é um mandamento? Amém? É um mandamento, não é o tipo: vai se quiser, se você puder vai, se não puder não vai. Ah, está chovendo hoje. Não, é ide. Portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ide, vamos, iremos. Senhor, em nome de Jesus, a Tua palavra foi lida.
que possamos sair daqui cheios da Tua presença, cheios do Teu Espírito Santo, mais de Ti e menos de nós, Senhor. Que o Teu Espírito Santo venha falar no mais profundo dos nossos corações, que possamos, em nome de Jesus, entender um pouco mais a Tua palavra, aquilo que o Senhor quer de nós, Senhor. Fale conosco através da Tua palavra, é o que eu lhe peço em nome do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré, Senhor. Repreendido é toda a ação do inimigo, cai por terra toda armadilha em nome de Jesus, que todos os olhos sejam abertos, todos os ouvidos sejam destampados para ouvir a Tua palavra, aquela que é verdadeira e eficaz, aquela que vai lá ali, bem lá dentro, entre as juntas e as medulas, é o que eu lhe peço em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Externar também aos amados que estiverem assistindo, que forem da família Debras, os nossos sentimentos por tudo que aconteceu no dia de ontem, né? Que o Espírito Santo possa acalmar o coração, confortar o coração de todos os membros e principalmente do bispo, né? Que a esposa dele faleceu ontem, o bispo Samuel Ferreira. É algo muito triste, né? Mas, indo à palavra, hoje o tema é o cristão e o compromisso com a evangelização. A igreja tem um compromisso enorme. Quem é a igreja? Somos nós, né? O corpo. Nós somos membros de um corpo e nós temos o compromisso, e essa missão ela é importante e ela é dada como um mandamento pelo Senhor Jesus Cristo. Solenemente Ele nos apresenta essa palavra de ide, básica, primordial da atuação da igreja. Nós fazemos evangelismo como? Muitas das vezes é colocado uma caixa lá fora, ministério de louvor, não é? Alguém ministra a palavra, ou eu passo lá na Teotônio Vilela, para quem conhece, bem no entroncamento da Teotônio Vilela com a Avenida Atlântica, tem um rapaz que fica ali com a caixa sozinho, ele põe louvor e ele ministra a palavra ali para quem passar e ouvir, ele está ministrando, ele está evangelizando, corajoso, sozinho. Várias vezes eu passo ali, ele está lá debaixo de sol, evangelizando. E muitas das vezes é tido como louco, como não sábio, mas muitas das vezes uma pessoa que está ao meu lado, eu não tenho coragem de falar da palavra de Deus para ele. Isso é evangelizar. Quantas pessoas passam por nós necessitadas da palavra de Deus? Quantas pessoas por dia tiram sua própria vida por não ter alguém que fala a palavra de Deus? Mas aquela pessoa que tira a vida dela, pouco antes teve contato com alguém, às vezes, muitas vezes até um crente que não pronunciou a palavra. Aí fala, mas eu não falei da palavra de Deus porque ele não falou do que ele estava passando. Mas muitas das vezes o Espírito Santo nos coloca numa situação em que aquela pessoa necessita. E muitas das vezes aquela pessoa que necessita, nós vamos lá e descarregar um pouco de nós em cima dela. Ela está necessitada de ouvir e eu vou lá descarregar um pouco de mim em cima dela. E que seja menos de nós e mais de Deus, mais do Espírito Santo. Nós temos que estar sensíveis ao Espírito Santo. Quando nós estamos sensíveis ao Espírito Santo, nós paramos de prestar atenção em poucas ou em pequenas coisas, ou em pequenos detalhes. Mas a vida às vezes são compostas de pequenos detalhes. Viver é diferente de vida. A vida, tem gente que é viva, mas não vive. Viver é sentir realmente aquilo que Deus faz em nossas vidas. Tem pessoas que passam pela vida, mas não vivem aquilo que realmente o Espírito Santo, ou aquilo que Deus deu, ou aquilo que Jesus Cristo fez por ele na cruz do Calvário. Quais são as principais formas de evangelizarmos? A primordial, a principal, na minha opinião, deixar bem claro que, na minha opinião, o testemunho principal é o pessoal. Sobe para ministrar, mas a primeira curva que tem, fala palavrão. Sobe para ministrar, mas na primeira oportunidade que tem, entra num bar. Vai beber, vai fumar. Se eu subo para ministrar, não dizer que eu sou o santo do santo, não. Eu sou pecador mesmo. Eu estava ali pedindo permissão para Deus para subir aqui e ministrar a palavra dele, porque eu não sou digno, porque eu sou pecador. Mas pela misericórdia dele, todos que sobem aqui é pela misericórdia dele. Todos nós estamos aqui hoje pela misericórdia de Deus.
porque nós fomos evangelizados. Alguém se dispôs a nos evangelizar. Já prestou atenção nisso? Nós fomos evangelizados um dia. E o amor desprendido de alguém por nós fez com que nós hoje estivéssemos aqui hoje. Então nós temos que nos desprender de também um pouco de amor para com o próximo. Ame o próximo como a ti. Difícil? Difícil. Mas o que eu falava para o pastor na época era que eu não tenho o que falar lá em cima, eu não quero subir para falar. Mas não precisa subir aqui para falar. Nós podemos falar na rua com o nosso próximo, às vezes no ônibus, no metrô, no trabalho. É uma evangelização, é um trabalho de formiguinha. Já viu que a formiguinha, ela destrói uma árvore? Não uma formiguinha, mas várias formiguinhas. Ela arranca várias folhas, ela depena. Ela desfolha, depena não porque não é uma ave. Ela desfolha uma árvore. Ela desfolha uma árvore. Ela acaba com os frutos. Se possível for, ela vai sugar tudo daquela árvore. Vai ficar só os galinhos, sem folha nenhuma. O nosso trabalho também é de formiguinha. E o nosso trabalho de formiguinha vai ser para quê? Para saquearmos o inferno, saquearmos aqui a terra de coisas ruins, que seja transformada pelo Espírito Santo, para que nós possamos, através do trabalho de formiguinha, povoarmos o céu. É as diademas que fala, a nossa premiação, as diademas, nós chegaremos lá no céu, nós receberemos as nossas diademas. O nosso trabalho de evangelização pessoal é que nós não podemos viver como muitas pessoas vivem lá fora, de forma nenhuma. Nós somos cristãos, ungidos. Jesus Cristo, Cristo, ungido. Nós somos ungidos por Deus. Nós vamos testemunhar. Eu venho ministrar, chego lá em casa, vizinho, para atormentar é o que não falta, né? Aí eu vou sair e descarregar toda a minha fúria, toda a minha raiva, falar palavrão. Não, às vezes quando eu falo em oração, eu falo até, Senhor, abençoa o da frente, o de trás, da esquerda, da direita, abençoa os meus vizinhos. Merece? Às vezes não, mas não é por mim, é por Deus, é pela misericórdia dele. Eu também não merecia, e acho que não mereço. Não sei mais do que ninguém. Nós vamos evangelizar onde? Nos hospitais, nos presídios, grupos específicos de drogados, né? Tem aquelas igrejas que levam marmitas, prostitutas, homossexuais, menores, pessoas de grupos, às vezes até de etnia diferente, de raças diferentes, de povos diferentes, né? Tem pessoas que vão para países diferentes. Tem a irmãzinha que estudou, não foi? A irmã que está aqui que estudou, hoje ela não está aqui, ela estudou, ela poderia até falar um pouco sobre missões. É um meio também de podermos evangelizar. As pessoas saem de povos diferentes. Eu tenho livros lá em casa que tem fotos de pessoas de 1900 e não sei quanto, da época que eu estudei, a gente foi obrigado a comprar e estudar, de pessoas que fundaram e vieram de longe, da Holanda, da Irlanda, vieram de longe para poder fundar aqui a igreja, a Assembleia de Deus mesmo, de quantos anos, são 100 e poucos anos, eles vieram de fora, não pensa que nasceu aqui não, vieram de fora para poder evangelizar aqui. O Brasil é evangelizado há muitos e muitos anos, são pessoas que se desprenderam da família deles lá fora para poder evangelizar aqui. Cristãos autênticos, família, escola, emprego, sociedade, é algo essencial. O testemunho pessoal é algo intransferível. Sabe o que é intransferível? Pode ser que você seja de uma família ilibada, de uma família irrepreensível, mas acontece que, mas o inimigo vai apontar, mas o teu pai fazia isso, ou você fazia isso. Eu vi o testemunho de um traficante, de ex-traficante esses dias, que ele falou que ele matou não sei quantas pessoas. Na bala, fora o tráfico, que o pó também mata também. E ele foi transformado. Mas você acredita que se ele for pregar, tem pessoas que vão apontar o dedo ainda?
É lógico que vai, porque o ser humano faz o papel às vezes até do inimigo. Mas você fazia isso, você enganava, mas você roubava, mas você matava. Você isso, mas foi colocado um ponto final a partir do momento que o sangue foi vertido na tua vida, na minha vida, na nossa vida. E ali foi zerado e começou uma nova história de amor. Não posso falar que eu não me importo, eu me importo. Muitas das vezes nós achamos que não merece, mas merece. Porque vai ser requerido de nossas vidas perante Deus. Ele vai requerer de nossas vidas, de nós, toda a palavra lançada. Toda a atitude vai ser requerida. Você lembra aquela pessoa que você não evangelizou e passou do teu lado, mas você preocupado com as contas para pagar, você preocupado porque estava desempregado, você preocupado com isso ou com aquilo e não falou da palavra de Deus? Descansemos, pois o Senhor é provador de tudo em nossas vidas. Ele provê tudo o que necessitamos. Tudo. Obrigado, Carlinhos. Tudo. Não posso subir e ministrar e sair daqui e beber. Não posso subir, ministrar e sair daqui e falar mal do próximo. Não posso de forma nenhuma andar fora da faixa. Que Deus não nos permita de forma nenhuma. Nós nos desanimamos? É lógico que nós desanimamos. As coisas acontecem muitas das vezes é que o inimigo ele lança setas, às vezes ele usa pessoas que estão ao nosso lado para nos enfraquecer. E nós temos que orar por nós para que não venhamos cair e orar também por aquele que está sendo usado. Evangelizar de novo. Não posso beber algo danoso e sair por aí pilotando um carro e causar morte. Você já tem visto? Eu estava conversando com a Lourdes esses dias. Se você assiste jornal e você vê um camarada que saiu de uma balada, vai e bate o carro, né? Se ele pegar um cara de moto, ele atropelar alguém na rua, já notou quem morre? O trabalhador morre. Ele não morre. Já notou? Aquele que faz a coisa errada não morre. Quem morre é aquele que saiu para trabalhar, aquele que estava no ponto esperando um ônibus para procurar um emprego. Ele morre, mas o camarada que causou o dano não. Então nós não podemos nos colocar numa situação que vemos servir o inimigo. Nós temos que servir ao Senhor Jesus, porque Ele é o nosso Jeová Nissi, Jeová Rafá. Falar palavras promíscuas, comportamento que não condiz com o comportamento de um cristão. O testemunho pessoal está amplamente evidenciado na Bíblia, como meio eficaz de evangelização. Ora, pois, é ordem do Senhor. Eu acabei de ler, Mateus 28, 18, 20. Eu vou ler Lucas 24, 48, varão. Lucas 24, 48. Acompanhamos aqui, que aqui é mais rápido. Lucas 24, 48. Vós sois testemunhas destas coisas. Nós somos testemunhas de que coisas? Da palavra de Deus, das bênçãos de Deus, dos livramentos de Deus, de toda a provisão de Deus, de que Ele é Deus acima de tudo e de todos, e não há nada além dEle, acima dEle. Nós somos testemunhas de que nós fomos livrados de todo o mal e de todo o perigo todos os dias. Romanos 1,14. Esse é um exemplo de Paulo. Romanos 1,14. Pois sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Nós somos devedores a Deus. É obrigação irrecusável. 1 Coríntios 9,16. 1 Coríntios 9,16. Se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim se não pregar o Evangelho. Deus nos manda ir e pregar, ir e falar, mas aqui Paulo nos fala que se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar. Eu não me glorio de nada, toda a honra e toda a glória seja dada a Deus. Eu procuro fazer o que é correto aos olhos do Senhor. Eu, para subir aqui,
Eu procuro não sair de casa no domingo. O último domingo que eu subi para pregar, minha esposa, meu genro, minha filha foram para a casa da minha filha no interior. Eu fiquei em casa, poderia ter ido viajar. Não gosto de fazer as coisas meia boca. Não subo aqui para fazer nada meia boca. Eu estudo, eu oro, eu jejuo. Eu não subo aqui porque eu sei, eu subo aqui porque eu busco. Eu busco como? Orando, jejuando e estudando a palavra de Deus. Se eu não estudar, nada sei. Se eu não buscar nada do Senhor, eu nada sei. Se eu não jejuar, eu nada sou. Sem o Senhor, eu não existo. Então nós temos que nos encher do Espírito Santo, encher de conhecer a palavra de Deus, de buscar a presença de Deus, para que possamos ser fortes no dia ruim, no dia mau, e no dia que aquele que estiver passando pelo momento mau, nós possamos falar da palavra de Deus. É prova de crescimento da igreja. Atos 2, 42 ao 47. Atos 2, 42 ao 47. E perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Por onde eles passavam, falando a palavra de Deus, partindo o pão, que era o que eles tinham, que era o que o Senhor lhes dava, eles iam andando e a obra era sendo feita. Através do quê? Do exemplo. Nada mais que isso. Palavra de Deus e exemplo. Não é querer dizer que vai subir de terno e gravata, falar palavras difíceis, não. Na simplicidade, no exemplo e falando a palavra de Deus. Devemos lembrar que a nossa atuação é meramente instrumental, pois o Espírito Santo é quem nos utiliza para haver a conversão, o convencimento de que Deus, Ele sim, Ele é capaz de tirar lá do mundo imundo, por dentro de uma igreja, limpar o barro, tirar toda a sujeira e colocar lá ele num ponto que ele possa evangelizar. Só Deus pode fazer isso. Não é eu, não é você, não é ninguém a não ser o Espírito Santo. Ele sim vai fazendo, ele vai limpando, ele vai purificando, e nós fazendo isso, ele vai nos acrescentando os que são salvos. Em 2 Coríntios 5:20, Paulo ilustra como muita propriedade o exercício dessa responsabilidade, comparando-nos com o embaixador. O embaixador age em nome de, como representante legítimo e credenciado para falar pelo representado, como se ele estivesse presente. O embaixador eficiente deve ser alguém. Segundo Paulo 5:20, varão. Segundo Coríntios 5:20, segundo Paulo, ó. É Paulo mesmo, mas é 2 Coríntios 5:20. Desculpa aí. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Nós somos embaixadores. E o que Deus quer de um embaixador? O que requer um embaixador? Que ele seja preparado, que ele seja convicto, responsável e disponível. Segundo Timóteo 2:2,
Eu que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo transmiti a homens fiéis e também idôneos, para instruir a outros. Uma pessoa que esteja desvirtuada do caminho do Senhor pode instruir alguém? Uma pessoa que leva uma vida errada pode instruir alguém? Não. Mas você não sabe se eu levo uma vida errada ou não. Você não sabe como é a minha vida. Mas nós estamos aqui pela misericórdia de Deus. Eu não venho falar de mim. Eu venho falar para vocês de que Deus é bom o tempo todo. O tempo todo Deus é bom. Às vezes escuto, eu não sei de onde tiraram essas coisas, né? Porque assim, foi o que eu acabei de comentar com vocês. Subo para poder ministrar, porque eu li, eu busquei, fui ver se realmente é ou não é. Muitas coisas são faladas, muitas coisas são propagadas e nós não sabemos de onde sai. Por isso que nós temos que ser que nem crentes de Bereia, ver se realmente está na palavra de Deus. Cristão é um pequeno Cristo. Cristo é unção, é ungido. Jesus Cristo, unção. Então não é questão de ser pequeno Cristo. Ah, eu sou cristão. Você é um cristão porque por causa do cristianismo. É por causa disso. Jesus Cristo, Jesus ungido de Deus. Nós somos cristãos, porque nós seguimos realmente o caminho que Deus nos deu para segui-lo. O conhecimento não salva, estudar não salva, a teologia não salva, conhecerei-vos a verdade e a verdade vos libertará. Eu, na época que eu me converti, fui fazer teologia porque eu perguntava muitas coisas ao pastor, ele falou assim, olha, você tem que estudar. Porque se você não abrir a tua mente para muitas coisas, você vai acabar crendo em coisas errôneas. Por que eu fui estudar? Porque conhecerei-vos a verdade e a verdade me libertará. Vos libertará, nos libertará. Como que a gente vai ser liberto? Conhecendo a verdade. Se eu falar algo de errado aqui, para você saber se é certo ou errado, é você ler a palavra ou fazer uma pesquisa, é simples. Às vezes eu estou embaixo e escuto alguma coisa e falo assim, nossa, isso aí daqui a pouco a pessoa vai e corrige. Todo mundo é passível de erro. Correto? Pastor Jetro sobe, ele já errou. Pastor Léo. Todo mundo que sobe erra. Não tem aquele que não erra, porque muitas das vezes nós somos, vamos na carne ali. Mas nós erramos, todos nós erramos. Mas é na intenção de acertar. Se eu erro, eu peço perdão. Não quero induzir ninguém ao erro, de forma nenhuma. Não pesquiso para que isso aconteça. Mas a verdade que eu aprendi através dos estudos, não troco por nada. Porque a verdade que eu aprendi me aproxima mais de Deus. Eu estudando, eu me aproximo mais de Deus. Eu estudando, eu vejo quais são as maravilhas que Deus fez, faz e ainda vai fazer ainda, porque são promessas dele para mim e para a tua vida. João 8,32, a verdade, conheceremos a verdade e a verdade nos libertará. Amém? Cabe ainda lembrar que a mensagem não deve ser desvirtuada. Não devemos falar o que achamos. Eu falei em algum momento a minha opinião sobre determinadas coisas, mas não é o que eu acho. O que eu acho não serve para vocês. A minha opinião em determinadas coisas, você pode pensar que sirva para você ou não. Você peneira e vê se serve ou não. A palavra tem que ser autêntica, compreensiva, fiel, objetiva, abordando os aspectos essenciais do plano da salvação de Deus. Deus tem um plano para salvar as nossas vidas. O plano perfeito. Cuidado, porque existem vários evangelhos sendo pregados. Vários. Varão, Gálatas 1, vou lê-lo do 8 ao 9. Gálatas 1. Mas, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho, que vá além do que vos temos pregado, seja anátema, maldição. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebeste, seja anátema.
Porventura, procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Eu sinto muito, é a palavra de Deus, não tenho por que pedir desculpas, porque é a palavra de Deus. Não subo para agradar a homens. Se subir aqui para poder falar alguma coisa que você quer ouvir, nossa, como você é bonito, como você está linda, não é isso o propósito. O propósito aqui é que não venhamos nos desvirtuar do caminho do Senhor. Quando vim para esta igreja, a pergunta que fiz para o pastor Jetro na época é sobre uma dúvida que eu tinha, se ele era simpatizante de determinada situação ou não, se ele aderiria a essa situação. E ele falou que ele não achava legal isso, que não via esse sentido para a igreja. Eu prefiro não falar o que é. Será que teria problema em falar? Não? M12, G12, eu não compactuo com essa situação. Tem igrejas que compactuam, não critico, mas para minha família, não acho legal. Eu não fui atrás disso, e aí nós viemos para cá porque ele falou que não via motivo para ele, né, entrar no mesmo ciclo do M12 e G12. E aqui estamos. Então, existem outros evangelhos, existem evangelhos enganosos aí, que despertam a multidão para quê? Para a área financeira, por exemplo. Aceitou Jesus, não vai ter dificuldade, deposita aqui a sua oferta, o seu dízimo, faz a oferta alçada. Não estou pregando nada contra isso, mas o que eu digo para vocês é que não é uma barganha com Deus. Nós não podemos fazer uma barganha com Deus de forma nenhuma. O que nós temos, o que nós ganhamos, o que nós recebemos da parte de Deus é por misericórdia e pelo amor dEle. Se eu parar para falar para vocês o que Deus tem feito na minha vida, vocês não acreditam. Deus tem feito tantas coisas em minha vida, na minha família, que às vezes eu paro para olhar e falo assim, não, nem acredito, mas é pela misericórdia dEle. Ninguém colhe laranja plantando melancia. Não tem como. Plantou laranja, vai colher laranja. Plantou o mal, vai colher o mal. Plantou o bem, às vezes você colhe o mal, porque as pessoas não sabem reconhecer, mas isso aí não está no corpo santo. Nós plantamos o bem e nós vamos colher o bem, independente do mal que fazem. Deus sempre nos livra, sempre nos preserva no caminho que Ele nos coloca. Nós somos instrumentos, mas nós não somos instrumentos de Deus para que possamos ser danificados pelo inimigo. Não, nós somos instrumentos de Deus, o inimigo não toca, de forma nenhuma. Nós somos instrumentos de Deus para sermos usados nesta terra aqui, para que possamos ser luz para a palavra dEle, sermos luz para os nossos vizinhos, sermos luz no trabalho, sermos luz na escola, onde quer que nós passamos é luz. Ali vai realmente um cristão, ali vai um homem de Deus, ali vai uma mulher de Deus, e com isso nós vamos evangelizando. Evangelismo em massa. Qual é o evangelismo em massa? Aquelas igrejas que conseguem compactuar, conseguem colocar a palavra deles na televisão, no rádio. Isso é evangelismo em massa, né? Mas esse evangelismo em massa, ele é para o bem, ele é para o mal, ele é para os dois lados, porque depende de quem está fazendo o evangelismo. Irmão, esquenta não, porque gordinho soa, tá? A igreja local, através de campanhas especiais, né? As campanhas grandiosas, traz cantores. Às vezes o que a igreja ganha, paga para os cantores. O que a igreja ganha, paga para um pregador. Eu fui numa campanha certa vez, muita gente lá, o pregador que foi lá, foram horrores que foram pagos. Às vezes as pessoas que estão lá são humildes, as igrejas são pequenas, se juntam para fazer os eventos, mas o evento é para crente. Nós não podemos. Aqui é como se fosse uma célula. Eu penso que o culto de domingo é como se fosse uma célula. Tem pessoas que vêm visitar, glória a Deus, Deus abençoe. Mas é uma célula que aquelas pessoas que já são da igreja recebem para poder compactuar com aqueles que estão lá fora. Vamos compartilhar a palavra. Aqueles que estão nos visitando vão aprender um pouco mais a palavra de Deus, né? Deus abençoe, que gosta da gente, fique com a gente, traga os parentes, que é só vitória, não é? Amém. Mas para receber a palavra de Deus, todos nós estamos para receber a palavra de Deus. Aqui é uma célula. Radiofônico, TV, né? Grupos sociais, Facebook,
Instagram, né? O que mais hoje? Daqui a pouco eu ia falar Orkut, não existe mais. Ó, é da minha época, viu? Né? Tá repreendido, mas não tem mais. O que são responsáveis pela pregação pública do Evangelho devem ser homens de Deus, dotados espiritualmente para que esse tipo de trabalho venha a ser eficaz. Efésios 4:11. Coloca para mim, Varão, faz favor, Efésios 4:11. Por favor. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Eu não sei o que eu sou, eu estou em dúvida. Ele já concedeu. É Deus quem concede. Aqui, posso colocar ainda, para levita. Deus é quem concede. O orgulho e a vaidade não faz parte de quem sobe para pregar. De forma nenhuma. Porque tudo é de Deus, tudo vem dele, tudo é para ele. Toda a honra e toda a glória seja dada a ele. O evangelismo através da expansão missionária. A responsabilidade da igreja de ir e de enviar se não pode ir. Né? Tem igrejas por aí, as batistas mesmo, elas mandam milhares de pessoas para fazer evangelismo fora. Tem que ter a motivação, a pessoa que vai para fazer tem que ter a motivação certa. Não acha que é algo que não tem convicção, tem que se ter a convicção correta de fazer realmente a vontade de Deus. Eu vi um pastor essa semana chorando, porque ele estava num determinado país, e num ônibus ele estava com várias pessoas lá, que estavam voltando do aeroporto. O ônibus, pelo que eu vi, ele é circular. Ele ia ao aeroporto, voltava para o bairro, e depois voltava para o aeroporto, é circular. E ele estava lá, e ele começou a chorar, porque algumas pessoas que estavam dentro daquele ônibus, estavam voltando do aeroporto, mas eles iriam ser presos e provavelmente poderiam morrer por ter falado da palavra de Deus. Então, para se dizer que vai realmente ser missionário, tem que ter uma convicção muito grande, porque não é fácil. Nos dias de hoje, deu dó de ver aquele pastor chorando, mas mais dó deu ainda de ver, ele não mostrou as pessoas que estavam retornando para o bairro, esperando chegar lá, provavelmente a polícia iria pegar. Então, não temos como ir longe. Vamos falar da palavra de Deus por perto, falar do amor de Deus, dizer que Deus é bom o tempo todo, dizer que Deus nos ama todo o tempo. Nós não podemos ter uma visão perdida de forma nenhuma. A recomendação básica do Senhor está em João 4,35. Não dizeis, pois, que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo, erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejaram para a ceifa. Nós não podemos olhar para as dificuldades, nós temos que erguer os olhos e olhar para cima, que é de onde vem o nosso socorro. Em nome de Jesus, nós não podemos abandonar de forma nenhuma. Nós temos que nos preservar e nos manter no foco. O nosso foco qual que é? A nossa salvação, pois a nossa salvação ela é individual. Mas nós não vamos perder a nossa salvação se nós evangelizarmos. Engano, nós vamos ganhar mais almas para que possamos formar mais um e formar mais um, e aí cada um dos assentos dessa igreja estará cheia de pessoas que irão para o reino de Deus e está sentado junto com o Pai em o nome do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Que Deus possa abençoar a cada um em nome do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Que Deus possa estar contigo, com vocês, conosco nessa semana que se inicia. Que seja uma semana próspera em nome do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Que Deus possa abençoar a cada um, aquele que está empregado, promoção, salário. Que Deus possa providenciar emprego para aquele que está desempregado em nome do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Que haja cura, que haja libertação em nome de Jesus. Repreendido toda a enfermidade em nome do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Que nós possamos estar na presença de Deus, fazer a vontade de Deus, que possamos fazer uma vontade e que seja boa, perfeita, agradável, como a vontade do Senhor. Que possamos fazer tudo aquilo que queremos fazer, direcionado pelo Espírito Santo. Que não venhamos nos desviar nem para a direita nem para a esquerda. Que possamos estar na presença de Deus, cheios do Espírito Santo,
em o nome de Jesus Cristo de Nazaré. Pode dizer amém? Aleluia. Aplaude o Senhor, por favor.